Olá, pessoal nas redes. Essa semana esteve em Brasília, na formação da Frente Parlamentar para Estudo dos Juros e da Auditoria da Dívida Pública. Só essa semana a Selic baixou 0,5%, que significa 22 bilhões de economia na dívida pública do Brasil. Imagina quantos estão nos roubando. Esses 22 bilhões é o dobro do que é gasto no Minha Casa Minha Vida. Isso é orçamento nacional, que mais da metade vai para a dívida pública. Imaginem só, para pagar rentistas, banqueiros e acionistas que não pagam nada de impostos nesse país. Então você está sendo roubado, como disse Maria Lúcia Fatorelli. Quando vão parar de roubar o Brasil? Quando você compra tênis para sua filha, uma mochila para o seu filho, você está pagando imposto. E esse imposto é que vai para o bolso dos banqueiros. Então vamos lá. Assista aí, pessoal, nas redes, na audiência, essa que houve no Congresso, na Câmara dos Deputados em Brasília. Agora, nós vamos apresentar a fala de Fernanda Melchiona, nossa querida deputada do Rio Grande do Sul, apresentando a guerreira da Auditoria da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Nós vamos passar agora para a nossa querida coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que cumpre um papel fundamental no Brasil, nos últimos 20 anos, a Auditoria Cidadã, fazendo essa luta social e política com centenas de sindicatos, Brasil afora, e pautando esses temas aqui no Parlamento em todos os momentos, né, Maria Lúcia? Na reforma da Previdência, no debate da tributária, no debate do arcabouço, ou no combate do arcabouço, na administrativa, e a gente tem essa parceria de longa data e de longa luta. Nós queremos ouvir muito a Maria Lúcia Fatorelli e, claro, para ela, representando a coletividade, todos vocês, Rodrigo, que correram atrás de assinaturas, fizeram a reunião dos núcleos, se mobilizaram, e depois da Maria Lúcia nós vamos definir um tempo para deputados e entidades para a gente também organizar, né, a nossa finalização da reunião, né, de fazer um grande lançamento com o plenário lotado, mas também pensar os próximos passos. Querida Maria Lúcia Fatorelli, a palavra está contigo. Muito grata, minha querida amiga, deputada Fernanda Melchiona. E, olha, gente, se não fosse a Fernanda, a gente não estaria aqui, viu? Ela, pessoalmente, além de ter apresentado o requerimento por essa frente parlamentar, pelo limite dos juros em lei, e pela auditoria da dívida com participação social, ela correu atrás de assinaturas. Eu tive oportunidade de assistir, ela correndo atrás pessoalmente, insistindo para que parlamentares assinassem, e nós superamos 200 assinaturas. Então, isso é uma vitória. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é gratidão, querida Fernanda, porque esse momento é histórico. E também gratidão, deputado Lindbergh, porque a outra frente que ele coordena contra os juros abusivos, ela tem tudo a ver com essa que nós estamos lançando. E nós estamos num momento no Brasil, gente, de somar forças. Porque essa frente, nós estamos lutando contra a maré do poder financeiro que está aí. Então, gratidão também, deputado Lindbergh. E gratidão aos demais parlamentares aqui presentes, deputado Merlong, Chico Alencar, deputada Joana Dark, Tadeu Venere e o Orlando Silva e o Mauro Benevides. Né? Gratidão a todos aqui presentes. E, agora, acima de tudo, gratidão às entidades da sociedade civil, aos diversos sindicatos, associações, movimentos sociais. Deputado Babá, não posso esquecer de falar, e que constroem, de fato, a Auditoria Cidadã da Dívida. Eu vou ficar restrita, querida deputada Fernanda, não vou fazer discurso longo, porque nós teremos muitas oportunidades nas diversas reuniões da frente de entrar nos temas técnicos, desses temas importantes dessa frente. Nesse momento de lançamento, em primeiro lugar, eu queria celebrar, porque esse momento é histórico. Não foi nada fácil conseguir 200 assinaturas para fazer o lançamento dessa frente. E preciso deixar um registro também aqui, a equipe da Auditoria Cidadã, que nas semanas
em que as entidades não podiam mandar seus representantes, eram os nossos funcionários que vinham. Era Edmar, junto com o Vitor, o Rodrigo, que está aqui também, e as nossas pessoas voluntárias aqui de Brasília, Rita, que está aqui, Cristina, Laura, quantos que vieram aqui, pessoalmente conseguir assinaturas. E todas as entidades, gente, que eu não vou nominar, porque são dezenas e dezenas, e todo mundo vai ter oportunidade de falar, de fazer um breve pronunciamento. Então, eu queria marcar que esse momento é histórico e que a questão dos juros no Brasil, gente, ela afeta 100% da população brasileira. Ela não afeta somente as pessoas que estão endividadas, não. Porque ela afeta as contas públicas. Cada 1% que o Banco Central aumentou os juros, e ele aumentou de 2% para quase 14%, na última reunião baixou só 0,5%, e nessa reunião que está acontecendo hoje, vamos ver se esse pessoal põe a mão na consciência e para de roubar o Brasil, porque é roubo. É roubo. Não há fundamento científico ou técnico para esse patamar de juros Selic aplicado no Brasil. Não há. E eles sabem que não há. Usam reiteradamente a mentira de que precisa juro alto para controlar a inflação. Que mentira deslavada! Inflação no Brasil é produzida por aumento de preço administrado, principalmente combustível, por causa do PPI insano aplicado lá na Petrobras, por causa do preço de energia, por causa de erros de política agrícola e agrária, que priorizam produção de commodities de exportação, em vez de priorizar produção de alimentos para o povo brasileiro. E aí, tem inflação a partir desses elementos? Subjuro vai fazer baixar o preço do combustível, da energia, da comida? Claro que não. Subjuros não controla esse tipo de inflação que existe no Brasil. Juro alto aqui é para roubar das pessoas, das empresas que precisam de empréstimos para expandir seus negócios, gerar emprego e renda, e do setor público. Porque, como o deputado Lindbergh falou, são mais de 700 bilhões. A estimativa ano passado, a estimativa mais conservadora possível, pegando o estoque da dívida no primeiro dia do ano e multiplicando pela taxa média divulgada pelo Tesouro. O gasto com juro ano passado, estimado por baixo, na estimativa mais conservadora possível, foi 780 bilhões de reais. Não há país que se sustente com um juro desse. E o Brasil não está se sustentando. Olha a população de rua aumentando. Olha um país como o nosso, campeão de produção de grãos e de proteínas, com milhões de pessoas passando fome. Olha o grau de desemprego e de desespero. O juro alto está destruindo famílias, está levando pessoas ao desespero e não dá mais para conviver com isso. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, por isso essa frente parlamentar é histórica, porque ela vai denunciar em todas as reuniões o que o juro alto está fazendo com o Brasil. E a ausência, a completa ausência de amparo para as justificativas dadas pela diretoria do Banco Central. Eu faço questão de frisar diretoria, porque o Copom é a diretoria, em grande parte formada por banqueiros, porque o corpo funcional do Banco Central é outra coisa. E, inclusive, está aqui lutando, né? O sinal está aqui presente. Tá? Então, nós precisamos unir forças, juntar toda a sociedade, porque todo mundo está sofrendo e pagando caro por esse juro alto que amarra o Brasil, e enfrentar o sistema da dívida. Enquanto não for enfrentado o sistema da dívida, e a ferramenta para enfrentar é a auditoria,
nós vamos ficar submetidos a contínuas contrarreformas, contínuos programas de ajuste fiscal, teto. Vocês viram que nós ficamos livres do teto da emenda 95 e caímos na desgraça do teto do arcabouço fiscal. Está aí de novo a ameaça da volta da reforma administrativa, outra reforma da Previdência anunciada e o teto garantido, o piso garantido na Constituição para saúde e educação já virou teto e agora não querem nem obedecer, querem quebrar, como a deputada Fernanda denunciou na sexta-feira, nós reproduzimos a sua denúncia. Em vez de se basear agora na receita corrente líquida, vai basear na receita corrente líquida estimada no orçamento. E aí, só esse detalhe vai tirar este ano 18 bilhões da educação e da saúde. Isso é inaceitável. Então, essa frente ela tem um papel fundamental. E só vai dar certo com esse engajamento que nós estamos vendo aqui hoje. Porque cada uma, caros deputados Fernanda e Lindbergh, que coordenam essas duas frentes, cada entidade que está aqui hoje e que vai se pronunciar, tem consciência do estrago que essa chamada dívida pública e esse juro abusivo faz nas lutas das suas respectivas categorias. Senão, eles não estariam aqui. Então, quem está aqui sabe o estrago. E são essas pessoas e quem elas representam que vai garantir o sucesso dessa frente. Porque não é uma frente só nossa. É uma frente de toda essa coletividade comprometida com a mudança de rumo da economia brasileira. O Brasil tem tudo para dar certo. Nós somos um dos países mais ricos do mundo, todo mundo sabe disso. E essa frente tem esse papel, nós vamos cumprir esse papel. Gratidão imensa a todos vocês que contribuíram para a gente chegar aqui, que estão aqui nesse lançamento e que vão trabalhar para os trabalhos da frente realmente darem resultado. Gratidão a todas e todos. Muito importante os dados que nos trouxe o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, sobre a questão da dívida. Ele também está participando dessa frente parlamentar sobre juros e auditoria da dívida. O Congresso Nacional, em 2021, aprovou a Lei de Independência do Banco Central. Na Lei de Independência do Banco Central, lá proíbe o Congresso Nacional de pedir informação ao Banco Central. E está tudo bem. Eles colocaram lá uma obrigação de a cada 6 meses vir aqui e pronto. Eu fiz um pedido de informação ao Banco Central, ele foi negado porque o Congresso, já pensou? O Banco Central virou um órgão do além. É lá no céu, lá em cima, ninguém sabe o que é que pode fazer, de tal forma que o Congresso tem a sua parte em relação, além do comando do Poder Executivo, além da gestão do Ministério da Fazenda, além da gestão do Banco Central, você tem uma conivência do Congresso Nacional na busca dessas soluções de privilégios que o sistema financeiro, meu caro deputado Lindbergh, que o sistema financeiro tem e parece que continuará tendo, que essa é a minha preocupação nesse exato momento, quando eu estou tentando, inclusive, com a emenda constitucional, que você, inclusive, já tem me ajudado assinando a matéria, para ver se eu devolvo ao Banco Central atender às demandas do Congresso Nacional, pelo menos no que concerne às suas informações. Segundo, o Banco Central ele virou, por ser esse órgão tão independente, ninguém pode questionar a taxa de juros dele. Eu mesmo, com meus 2 estagiários, a doutora Isadora, que liderava esse processo, hoje fez até um concurso, agora é professora da UFC, nós rodamos os 2 sistemas do Banco Central, tanto o modelo de equilíbrio geral, o SAMBA, como o modelo de pequeno porte. Rodamos os 2. E nenhum dos 2 você chega, ou chegava na época, mês passado, a 13,75. Chegamos no limite do limite a 11,25.
Portanto, 2,5%. Olha a diferença, 2,5% em cima de 7 trilhões, faço as contas aí, quanto é que dá de adicional de despesa que o governo federal faz para poder pagar a sua dívida e ninguém pode dizer nada. Ainda tem esse detalhe. Eu estou questionando tecnicamente que o Banco Central está equivocado, o modelo está errado, eu estou discutindo o modelo, mas nem para isso a gente consegue fazer, Fernanda, reverberar esse assunto. A Maria Lúcia sabe exatamente o que é que eu estou falando, a gente consegue reverberar essa questão. Terceiro ponto, o Brasil errou, continuou errando, e agora parece que vai continuar. O Brasil tem um modelo que adota como princípio fundamental ter resultado primário positivo ou, no mínimo, zero. Não existe, nos 24 anos do modelo de câmbio flutuante, regime de meta de inflação e de resultado primário, não existe nenhum ano que o resultado primário foi capaz de pagar os juros. Mesmo no momento excepcional, que geramos 50 bilhões de superávit primário, eu vou pagar 680, a dívida vai continuar permanentemente aumentando. Então, a condução da política macroeconômica tem que ser também olhando o denominador. Você tem dívida no numerador e PIB no denominador. Se você não tiver a política macroeconômica voltada para fazer o PIB crescer, nós estamos lascados, vai continuar tudo como está. Ou a gente muda a percepção do modelo econômico que está vigorando no Brasil, ou então a gente vai passar o resto da vida, a taxa de juros está muito alta, o país não cresce, é 2,8% de crescimento, do outro ano é 1,5%, como está traçado, fica essa ciclotimia do capitalismo brasileiro, e você não consegue, portanto, dar um modelo padrão de crescimento sustentável, né, que um país deva ter, e que eu acho, portanto, muito difícil nesse momento. Se não mudar o modelo, a gente não muda. Por exemplo, no arcabouço fiscal, se falou muito que se criou um piso de investimento. Eu acho que você só aumenta o PIB se tiver investimento. Se não tiver investimento, você não vai aumentar o PIB. Pois bem, lá criou-se uma história de que, lá está dito que está 0,6% do PIB, tem que ser o piso do investimento. Vocês já ouviram falar nisso? Está lá no arcabouço, está lá no arcabouço. Pois bem, é a história da carochinha. 0,6% do PIB é só para fazer a LOA, para a lei orçamentária anual. Se na execução, o governo, que eu fiz uma emenda, que foi absolvido pelo relator, deputado Cajado, dizendo, pelo menos, o máximo que eu consegui foi o seguinte: olha, gente, se o governo federal precisar contingenciar alguma despesa, que pelo menos ele contingencie o investimento na mesma proporção que ele vai contingenciar a despesa primária. Pelo menos até admitir a possibilidade do corte do investimento, que eu acho um absurdo. Mas negociação no Congresso sempre tem que prevalecer. E nós concordamos com isso. Pois bem, foi vetado. Está vetado, ou seja, eu posso cortar 100% o investimento, pelo que está dito pelo que vai ficar dito no arcabouço fiscal. Ou seja, enfim, às vezes eu fico assim olhando, gente, é impressionante como esse sistema financeiro realmente tem um poder muito grande dentro do nosso país. E às vezes confunde. O Tesouro faz uma publicação com um determinado endividamento. O Banco Central vem, publica outra informação com outro endividamento. Isso porque há uma diferença. O Tesouro publica aquela de responsabilidade direta, mas o Tesouro também entrega títulos públicos para o Banco Central. Porque aqui no Brasil, Lindbergh, Fernanda, o Banco Central ele não tem título próprio para fazer política monetária. Ele faz política monetária com título do Tesouro. Então, o Tesouro tem que pagar juros sobre aquele manejo que ele faz com títulos da dívida pública. Inclusive, com aquele privilégio de fechamento de caixa que ele faz diariamente com o sistema bancário brasileiro, que são as operações compromissadas. O banco não dorme, ele dorme com o caixa dele, ele só dorme se for com rentabilidade. Ou seja, é um privilégio. Eu duvido que uma empresa normal, empresa industrial, tenha esse privilégio. Não tem. Só o sistema bancário que tem esse privilégio. Então, são várias coisas que estão aí, e é difícil realmente a gente discutir, o que vai permitindo que esses juros vão ficando. O foco do Brasil é o resultado primário. A imprensa brasileira
só foca no resultado primário. Não estou dizendo que a gente não deve olhar, não, mas ele não pode ser o foco principal. O foco principal é o investimento, é o crescimento do produto interno bruto. Mas isso parece que é uma coisa difícil das pessoas, até porque a imprensa realmente não reverbera essa preocupação que nós devemos ter para poder corrigir esse país. Então, eu quero dizer que eu estou associado a isso, eu quero contribuir para essa discussão, eu vou estar presente em todas as reuniões que aqui for demandada, deputado Lidberto, deputado Fernanda, deputado Tadeu, para que a gente possa, portanto, pelo menos, mostrar aos brasileiros e às brasileiras que realmente existe um outro modelo econômico, uma outra forma de pensar. Como é que pode, para terminar, fundos dos super ricos, vocês sabem o que são fundos super ricos? Qualquer fundo no Brasil, o ganho de capital ele é obrigado a pagar ou trimestralmente ou semestralmente. É da regra. O fundo dos super ricos, eles não fazem isso, eles são autorizados a semestralmente, eles apropriam, ou então transferem para a hold, ele tem 1000 mecanismos de tal forma que os fundos dos super ricos não pagam imposto de renda. E aí vamos para os números, que eu vou me embora, que esse número aqui, se nada foi dito, eu queria que vocês gravassem esse número que eu vou dizer agora. Esse fundo dos super ricos, eles representam 756 bilhões de reais. Você sabe para quantas pessoas? 2.486, 2.500. Então, 756 bilhões de reais para 2.500 pessoas. Divido aí, isso dá aproximadamente 300 milhões de reais por pessoa. Não é o rico, não. É o rico do rico, que está lá nesse fundo e a gente não consegue votar. Desculpa, e a gente não consegue, Maria Lúcia, fazer essa... Hein? Ninguém consegue fazer essa taxação. Igual, não é nada extraordinário não, viu, gente? É o mesmo tratamento que é dado aqui dentro dos fundos dentro do país. Chegando aqui o deputado Orlando, que bom, mais um reforço extraordinário para essa nova dinâmica que nós vamos fazer. Enfim, então, por isso, peço desculpas aí a minha ênfase, eu não queria ser assim tão agressivo no processo, mas eu precisava realmente desabafar com todos vocês que afluíram para cá hoje à tarde para nos dar essa oportunidade. Muito obrigado, minha cara deputada Fernanda. Para encerrar esse programa, nós também colocamos a minha fala nesta frente parlamentar criada em Brasília. Primeiro, agradecer o convite, Maria Lúcia, que nos enviou para a Surgs. A Surgs não é que ela faz alguma doação para a auditoria, ela recebe. É o maior investimento que a Surgs tem, são os dados que vocês nos trazem para orientar nossa categoria, orientar nossas campanhas salariais, porque nós sabemos que dinheiro tem, né? Que esse país é muito rico e que tem futuro. Eu fiquei muito contente com o discurso do presidente Lula na ONU, muito contente, entende? Só queria trazer aquele Brasil da ONU para cá. Por quê? Porque nós temos que lutar contra a desigualdade, né? E essa desigualdade não é achatar os setores médios, como nós, servidores públicos, para garantir políticas sociais, né? De mitigação. Né? Porque não pode ser que um país, como tu mesmo te referiste, seja o terceiro produtor de alimentos e conviva com a fome. Então, isso é uma batalha que nós temos que fazer e transformar aquele discurso em realidade aqui no nosso país. O modelo de achatar a classe média para fazer programas sociais e não tocar nos super ricos não tem saída. Stigler está dizendo isso, não é nenhum comunista revolucionário que está falando. Stigler, entende? Está dizendo. Nós estamos à véspera de uma recessão, a Europa entrou em recessão, né? E como é que o país vai se preparar para enfrentar essa recessão? Por isso eu acho muito importante que os deputados aqui presentes, Lidberg, velho amigo, Fernandinha, desculpa, Fernandinha, mas é que conheço ela desde novinha, então é uma parlamentar espetacular. Os demais parlamentares, que boa sua fala, Bom Gás, que é lá da nossa região também, e a luta pela questão nossos que lutam pela terra, né, que por uma alimentação saudável, uma saída para o país,
contra o latifúndio. Tem o Chico, que já saiu, outros me perdoem que eu não consegui pegar o nome. Muito importante o papel dessa comissão, entende? Nós estamos num impasse aqui dentro desse Congresso, e não vai ser aqui que vai se resolver. É na rua. É como disse o Lula na ONU. Entende? Quando as vozes das ruas terão mais peso, mais força do que os que mandam nesse país. Os que impedem, como o parlamentar que abriu também com a sua fala aqui essa comissão, disse. Então, eu acho que nós temos um trabalho grande pela frente. A SURGS tem o prazer de participar desse processo e continuar participando. E, infelizmente, nós estamos nesse impasse, e esse impasse eu acho que nós temos que traduzir o que significa os juros para aquela dona de casa que tem os seus filhos que não vão ter futuro. Né? O Brasil é o país do futuro, olhando para o passado. Estamos isentando empresas que significam o passado. Né? Nós temos uma biodiversidade fantástica, podemos ter um projeto de país que revolucione esse mundo, né? Defenda o planeta e a humanidade, e eu acho que está travado, e essa trava está dentro desse Congresso Nacional. E se nós não formos para a rua para romper essa trava, nós não mudamos esse país. Eu lutei muito, nosso sindicato, inclusive a Polícia Federal foi lá dentro, porque nós somos proibidos de fazer campanha eleitoral. Nós fizemos panfleto contra Bolsonaro, outdoor, busdoor, Fernanda sabe, Bongás sabe, mandamos um aviãozinho atrás dos bolsonaristas quando faziam motociata fora Bolsonaro, e elegemos Lula para fazer diferente. E essa é a nossa confiança que nós temos para mudar esse país. A maioria de vocês que estão nos assistindo não sabe como os juros atingem a sua vida. Mas só para imaginar o dado que nós demos no início desse programa, 0,5 que diminua já diminui milhões, bilhões da dívida pública que deveria vir para serviços públicos de qualidade, saúde, educação, etc. Infelizmente está indo para bolso do banqueiro. Então é muito importante esse debate, acompanhe essa frente parlamentar, porque ela incide diretamente no nosso bolso. É o Brasil que está sendo roubado, um país rico, né, e que convive, um país que é terceiro produtor de alimentos do mundo e convive com a fome. Essa matemática não fecha. Parabéns a todos aqueles que estão participando dessa frente, né? E você, compartilhe, assista, curta, divulgue para os seus amigos, porque nós temos que saber o que está acontecendo com esse país.